Saudações, senhores e senhoras, alunas e alunos. Este é o 8º capítulo do nosso videolivro de matemática do 9º ano do ensino fundamental. Esta obra foi criada, toda ela dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros e que se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o canal a crescer. E quando se inscreverem, clique no sininho, aí um sininho pretinho que tem aí em cima, para os senhores receberem notificações dos vídeos a serem postados. E não esqueça de dar aquele like legal lá não, tá? Porque isso também ajuda muito. Senhores e senhoras, alunos e alunos, tenham bons estudos. A gente vai começar nesse capítulo, que é o 8º capítulo, a falar sobre uma coisa chamada função. Aqui a gente já estudou em capítulos anteriores, equação do primeiro grau, a gente vai estudar a função afim, que é a função do primeiro grau, e função afim é a mesma coisa. Né? Aí, como exemplo, existe uma discussão entre uma motorista de táxi e um motorista de táxi. Fiz uma corrida de 10 quilômetros e recebi R$ 37 por ela. Olha, recebi 31 por uma corrida de 8 quilômetros. Olha que interessante. Esses valores de corrida, tudo em função de quilometragem, dá para perceber isso, o papo dos dois. De acordo com a distância que você anda, é o valor a ser pago. Então, existe uma coisa relacionada aí. E isto é função. Então, vamos tentar entender, senhores, o que realmente é uma função. A função é uma relação entre dois conjuntos. Aquele conjunto, do caso dos nossos motoristas de táxi, nossos taxistas, é uma relação de distância e valor a receber. Então, são dois conjuntos, né? Uma distância percorrida e um valor a receber de acordo com essa distância. Então, é uma função, uma relação entre dois conjuntos. É uma função de A para B. Ó, A e B estão relacionados, os dois dedinhos estão nos mostrando. 2 virando 6, 3 virando 7, 4 virando 8, o 12 não aconteceu nada com ele. Né? Não, tá ali, deixa ele quieto lá, depois a gente discute por que ele está lá e o que acontece com ele. Mas no momento aqui agora nós percebemos que 3 valores relacionados, 2 virou 6. Por que 2 virou 6? Por que 3 virou 7? Dá para os senhores perceberem o que está acontecendo, que os dedinhos estão mostrando aí, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, e vocês vão perceber isso agora. Olha lá, foi somado 4. Olha lá, o 2 virou 6, porque foi somado 4 nele. O 3 virou 7, porque foi somado 4. O 4 virou 4, porque foi somado 4. Então, senhores, isto é que é uma função do primeiro grau. E é fácil ver que todos estão sendo somados de 4. Isso aconteceu alguma coisa que fez ele somar de 4. É igual aquele caso dos nossos motoristas. Alguma coisa aconteceu que o valor da corrida é de acordo com a distância percorrida. Então, isto é que é a ideia de função. O trato da função, a gente pode dizer que é mais ou menos isso assim. Agora, como é que a gente define uma coisa? X é o domínio, é quem domina a coisa. Imagem é o que virou, né? Valor de X gerando Y. E o Y é a imagem. Na relação entre A e B, X é domínio. O domínio nosso ali é 2, 3 e 4. E Y é imagem. Ó, imagem escrito em Y. Olha, isso é para os senhores nunca esquecerem. Que Y, o valor de Y na nossa imagem. Escrevi Y ali para vocês não esquecerem, para ficar gravado na memória de vocês, que é o 6, 7, 8 nessa função. Contradomínio é todo o conjunto B. Olha lá, o 6, 7, 8 e 12. Então, o contradomínio é aquilo que vai virar imagem. É todo o conjunto ali, né? Não é? A imagem é cada elemento separado, tá certo? Agora, o contradomínio é o conjunto todo. Diante dessas informações, a gente começa a montar. Vamos montar a equação em relação a essa função que nós desenhamos aí no gráfico? Olha lá, eu tenho a função, né? Eu tenho A, que são os valores que estão ali, que são o nosso domínio, e Y, que é o valor encontrado. Então, o que acontece? Y é igual a X
mais 4. É a fórmula geral. Eu peguei x e somei 4. Aí achei a nossa imagem, que é y, o valor de y. Certo? Então tá lá. Eu peguei 2, que é o x, coloquei no lugar do 2. Somei com 4, virou 6. Depois eu peguei 3, somei com 4, virou 7. No lugar de x eu coloquei 3. E achei y é a imagem, é o resultado que eu encontro depois que eu somo do nosso domínio lá, da função. Então, a função é sempre... A nossa função, no caso ali do lado do x, tem o número 1, quando não tem nada é 1, né? É sempre escrita da forma y igual a ax mais b. Onde a é o coeficiente angular. Coeficiente linear, onde corta o eixo do y, é o b. O b no gráfico, quando vocês forem aprender a fazer gráfico, vocês vão ver que o b corta o y exatamente em b. E a é o ângulo da reta do gráfico, que é chamado de coeficiente angular. Mas isso não é problema para agora. No futuro, vocês vão ver, em breve, em outros slides, o que a gente vai fazer com esse a. Mas toda equação é escrita da forma ax mais b. No caso nosso, a é 1 e b é 4 nessa equação, em função do gráfico que nós fizemos aqui do lado para os senhores, ok? Dos dois conjuntos A e B. Agora vejamos aqui alguns exemplos de função, né? A função afim é a função toda definida em R, chamada de função afim, quando existem dois números reais A e B, tal que f de x é igual a x mais b para todo x real, onde f de x é igual a 3x mais 1 é um exemplo de equação. O A é 3 e o B é 1. Ela não é ax mais b? No nosso f de x, 3 menos 2x, A é igual a 3 e B menos 2. No nossa letra C do exemplo, A é igual a 2 terços e B é igual a menos 5. No nosso último caso, f de x igual a 5x, é porque A é igual a 5, como não tem o B, B é igual a 0. Agora vamos ver 3 particularidades sobre as nossas funções, certo? A função pode ser chamada de sobrejetora. A função sobrejetora também é chamada de sobrejetiva. É um tipo de função matemática relacionada com elementos do domínio e todos os elementos do contradomínio. Assim, nas funções sobrejetoras, contradomínio e imagem são iguais. Sua função sobrejetora, todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Dessa forma, em uma função sobrejetora, é possível que mais de um elemento de domínio seja transformado pela função em uma mesma imagem. A, em relação a B, ocorre que a imagem de F é igual a B. Vamos lá ver? 1 tem um que corresponde lá. O menos 2 corresponde ao menos 2. O menos 2 corresponde ao 2. O 3 corresponde ao 3. O domínio nosso é o A, né, que é menos 2, 1, 1 e 3. O contradomínio é todo o conjunto B e a imagem é o resultado do conjunto B. Ok, senhores? Então, não esqueçam desses detalhes, que o nosso contradomínio e o nosso domínio, eles são esses valores aí, ok? Continuando aqui, a função injetora. Trata-se de uma função onde todos os elementos do domínio possuem como imagem elementos distintos no contradomínio. No caso nosso, nós temos o conjunto A e B. Então, ela é injetora quando nós temos todos os elementos de A têm um elemento distinto, não tem elemento repetido em B. Igual no exemplo anterior, vou voltar aqui para vocês verem, na sobrejetora, nós tivemos que o menos 2 e o 2 tendo a imagem igual a 2. Aqui o 2 e o menos 2 são domínios, certo? Então, eles tiveram a imagem lá igual a 2. Então, senhores, essa é a diferença. Nesse caso aqui, ela é injetora porque só tem um elemento lá. Ou seja, só flecham apenas um. E a bijetora é como quando todos os elementos, não sobra nenhum elemento de B. E também ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo para ser bijetora. Sobrejetora, todos os elementos, não sobra nenhum lá nem B. E o injetora também ocupa todos os elementos de B. Então, essa é a diferença desses 3 tipos de classificação de função. Agora a gente vai ver alguns problemas que envolvem função afim e equação do primeiro grau. Olha,
Vamos lá, João pegou um táxi, que é o caso do nosso exemplo do início dessa videoaula. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto que o João pagou? Então, o que ele falou? Cobra R$ 1,30 por cada quilômetro. Você sabe quantos quilômetros vai rodar? Não. Então, 1,30 vezes X. Aí a bandeirada é o preço fixo, mais R$ 4,50. Aí eu ia só fazer conta, né? Se o X vale 25 quilômetros, 1,3 vezes 25 mais 4,50. Dá 32,50 mais 4,50 é R$ 37. É assim que aquela história dos taxistas do início do exercício calculou o valor das passagens dele, do que eles cobraram lá. Um recebeu 38, o outro recebeu 30, se eu não me engano. E aí deixei com um exemplo, senhores, como se multiplica número com fração, né? Com vírgula. Multiplica-se normalmente, né? E multiplicando normalmente, depois vocês contam quantas vírgulas tem depois da casa e coloca ali. Depois tem a soma com os 4,50 e o nosso táxi está aí enfeitando e a variável é o quilômetro a ser percorrido, que é o que não sabíamos que ia acontecer. Então foi de acordo, bandeirada, 4,50 fixo, 3 vezes X, que é o valor. Vamos ver mais um exemplinho? Olha, o salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho. Qual é a função matemática que expressa o seu salário? Vou responder aos senhores. Ele não recebe R$ 120 por plantão? Você sabe quantos plantões ele faz? Não, então 120 vezes X mais 1.500, que é o salário fixo que ele já ganha lá mensal, ok? Então tá lá, eu faço um plantão de R$ 120. Não sei quantos plantões eu faço por mês, mais 1.500 fixo. Então, o salário vai depender da quantidade de plantão, que vai ser o X. Então, 120 vezes o X da quantidade de plantão. E o valor a receber mais os 1.500 fixos. Se em um mês ele fizer 4 plantões, que salário ele receberá? Então, no lugar de X, eu vou colocar 4. Ah lá, 120 vezes 4 mais 1.500. 480 mais 1.500 dá 1.980. Qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a 2.300? Olha, então vamos fazer lá. Para que ele ganhe, vou fazer uma conta como se ele fosse ganhar 2.300. Para ganhar 2.300, ele tem que fazer R$ 120 vezes a quantidade de plantão mais 1.500. Essa é a nossa equação. Número com número vai ser 2.300, está somando 1.500, vai para lá subtraindo. Subtraindo, vai dar 120x, que é o plantão vezes a quantidade de plantão que vai fazer, é igual a R$ 800. X é igual a 800 dividido por 120, 6,7 plantões, ele ganha exatamente 2.300. Ele quer que ganhe mais de 2.300, então aí seria 7 plantões. É fácil de ter entendimento, é só ler, interpretar e aplicar dentro da condição de equação que os senhores já conhecem. Vejamos aqui um outro exemplo aqui. Como é que a gente determina o valor que assume x? Exemplo, exercício 1. F de x igual a 3x mais 1. É a função. Ele quer que você calcule f de 1. Olha, simples. No lugar de x, você coloca 1. Ali como se fosse f de x, não está lá f de x igual a 3x mais 1? F de 1, você coloca x no lugar de 1, olha lá. Vai ficar 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 mais 1, 4. Então, f de 1 é igual a 4. E f de menos 2? Vai ficar 3 vezes menos 2 mais 1. 3 vezes menos 2, mais vezes menos menos, 3 vezes 2, 6. Menos 6 mais 1. Então, f de menos 2 é igual a menos 5. Se eu devo 6 e ter 1, devo 5. Vejamos agora, determinada a função do primeiro grau, conhecendo seus valores, 2 pontos distintos. Bom, a gente tem 2 pontos. F de menos 1 igual a 3 e F de 2 igual a 2. Né? O que é F de menos 1, hein? É o Y, né? Nós não temos que F de x é igual a x mais b? F de menos 1 não é igual a 3? Então eu posso dizer que 3 é igual a menos a mais b. Coloquei ali. E F de 2? F de 2 não é igual a 2, que é igual a 2a mais b, que é a forma da equação. No lugar de x você coloca 2. Certo? Muito bem. Então, coloquei ali. Agora, só resolver aquele sistema, que nós já tivemos aula aqui de como resolver sistema de equações do primeiro grau, lá no vídeo livro do 8º ano.
E a gente agora multiplicou por 2 ali, deu 6 igual a 2, menos 2A mais B, fizemos a soma, 8 é igual a 3B, B é igual a 8 sobre 3, resolvido o sistema, no lugar de B eu coloco 8 sobre 3 e vou achar o valor de A em qualquer uma das funções. Peguei lá 2 igual a 2A mais 8 sobre 3, que é o valor de B, multipliquei tudo por 3, 6 é igual a 6A mais 8, 6A é igual a 6 menos 8, 6A é igual a menos 2, A é igual a menos 2 sobre 6, A é igual a menos 1/3. Então, X é igual a menos X sobre 3 e 8 sobre 3, ok, senhores? Esses são os nossos valores da função, que atende às duas necessidades. Por que é menos x sobre 3? Porque não é a função que ele pediu para escrever, né? A deu quanto? Menos 1/3. Então, coloquei menos 1x sobre 3, mais o b, que deu 8/3. Essa é a função que ele pediu para a gente escrever, pois a função vem sempre na forma ax mais b. Voltem e repitam esse exercício e os senhores vão entender bem como é que faz, tá? Como calcular a função quando a gente tem alguns valores de f dela. Ali, no caso, nós tínhamos o valor de menos 1 e tínhamos o valor de f de 2 também. Vejamos aqui agora o outro exercício. Determina a função do primeiro grau que passa pelos pontos A, 1 e 5 e B, menos 3 e 7. Então tá, ele passa por esses pontos. Nós sabemos que um par ordenado, A é x e y é 5. Então, se ela passa pelo 1 e 5, eu sei que 5 é igual a A mais B, que é o primeiro ponto, né? P de x e y. Então, y é 5 e x é 1. Então, no lugar de A ficou 1 mais B. Então, temos a primeira equação aí, 5A mais B. Aí, o que acontece agora que a gente pode compreender? Nós não temos o outro ponto, que é x menos 3 e y menos 7. Se y é menos 7, no lugar de y, eu coloquei menos 7, que é f de x é igual a y. Menos o x, que é 3, menos 3A mais B. Está ali montado o nosso sistema, temos as duas equações, aí eu tenho como achar A e B. Eu vou multiplicar a segunda por menos 1, e ficou 5 igual a A mais B, e na segunda, 7 igual a 3A menos B. Cortou B com B, ficou 12 igual a 4A, porque 7 mais 5, 12, A mais 3A, 4A. A é igual a 2 sobre 4, A é igual a 3. Então, substituindo a outra equação, B é igual, não é 5 igual a A mais B? Coloquei 3 no lugar de A, e ficou 5 igual a 3 mais B. B é igual a 5 menos 3, B é igual a 2. Então, a nossa função ficou, o A não é 3? 3A. 3, no lugar do A, eu coloquei lá 3x, mais o B, que é igual a 2. Simples assim. É só ter o entendimento e colocar as peças nos seus devidos lugares e repetir. Repitam esse exercício e depois que os senhores repetirem, repitam 2, 3 vezes, vai voltar no vídeo e vão tendo entendimento. Por que ele substituiu lá 1 no 5, no 4? Aí vocês vão ver a minha explicação e vão fazendo a mesma coisa. Agora a gente vai estudar como fazer o gráfico. Eu vou fazer o gráfico dessa função, f de x igual a 2x menos 1. A gente vai montar uma tabelinha. Nós sabemos que f de x é y. É o resultado da soma ali. A gente usa sempre valores assim, 1, 2, menos 1, 0, no máximo, para não dar valores muito altos. E aí o gráfico só precisa de 2 pontos para ser feito. Eu calculei ali 4 para vocês terem um bom entendimento. Aí o que acontece? Coloquei a tabelinha de amarelo x e de verde y. Aí quando eu escrevi de branco, x é igual a... Bom, e aí então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tabela, coloquei lá 1, menos 1, 0 e 2. Esses 4 valores me atendem. Eu vou substituir lá na função e saber quanto que vale y. No lugar de x eu coloquei 1, olha lá, no primeiro lá amarelinho aqui na direita. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então y deu 1, coloquei de verde lá. Quando o x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, que faz primeiro a multiplicação. Depois menos 1 deu menos 3. E quando o x for 0, então vai dar 2 vezes 0 menos 1, y vai ser menos 1, coloquei lá de verde na tabela. E quando o x for 2, vai ser 2 vezes 2, 4, menos 1 igual a 3. Aí eu vou lá no gráfico, fui aonde x é 1.
Y é 1. Pode ver ali, a primeira bolinha está ali acima do eixo do X. 1 e 1. Quando o X for menos 1, quando o X for menos 1, é ali atrás. Pode ir lá no X menos 1. A bolinha veio cá embaixo do eixo do Y, menos 3. E quando o X for 0? Quando o X for 0, Y é menos 1. Ficou a bolinha em cima do menos 1. E quando o X for 2? Quando o X for 2, subiu lá em cima e foi até no 3, que é o Y deu 3. E a bolinha está ali. Aí é só passar o risco, nós temos o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Muito fácil, né? É muito simples. Aí tem outras situações. Aqui os senhores vão fazer a tabela do mesmo jeito. Y igual a menos x mais 2. Vou colocar só 3 pontos, que não precisa mais do que isso, não. Quando x for 1, y é 1, porque eu coloquei no lugar de x o número 1, ficou, lá é menos x, ficou menos 1 mais 2, y é igual a 1. Quando x for 0, ficou igual a 2, que é menos 0 não existe, mais 2 é igual a 2. E quando x for menos 1, vai ficar menos 1, que é mais 1, mais 2. E y é igual a 3, coloquei na tabela, agora é só marcar o ponto no gráfico. Lá. Quando x for 1, y é 1. Está lá a bolinha amarela, primeira. Quando x for 0, y é 2. Estou pegando o 0 aqui e fui lá no 2, em cima do y. Está lá marcado. E quando x for menos 1, o pontinho subiu e foi lá no menos 3, que é o nosso pontinho ali. Ok, senhores? Não esqueçam disso. É só pegar, riscar o gráfico e nossos dois modelos de gráfico estão prontos. Vai ter mais oportunidade de gráfico aí para a gente ver, ok? Ao conhecer um plano de saúde, é um exemplo que agora de exercício e a gente vai fazer ele e ainda vai resolver mais algumas questões. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. O plano A cobra R$ 2.300 de inscrição e R$ 50 por consulta. O plano B cobra R$ 300 de inscrição e R$ 40 por consulta. Determina a função correspondente a cada plano e em que situações A é mais econômico que B é mais econômico, os dois planos se equivalem. Vamos ver isso, né? Nós vamos saber em qual situação A é mais econômico, em qual situação B é mais econômico e qual o ponto que os dois se igualam. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que calcular o valor de x dos dois e construir o gráfico das duas funções. Então, no plano A, o plano A ele fala que é 50 vezes consulta, não se sabe quanto consulta que vai ficar, é 50x mais 200. Essa aí é legal, sem problema. O plano B é 40x, que é 40 vezes o número de consultas, que eu não sabe quanto vai fazer, mais 300. Muito bem. Para ele saber quando eles vão se igualar, certo? A gente vai igualar as duas funções. Então, eu peguei 5x mais 200 é igual a 40x mais 300. X soma com x, número com número. 40x menos 50x, porque o 40 está somando aqui, vai para lá subtraindo. O 200 está somando aqui, vai para a direita subtraindo. Então, vou 50 menos 40x é igual a 300 menos 200. 10x é igual a 100, x é igual a 10. Quando tiver 10 consultas, os planos vão ficar iguais. Certo? Agora, vamos construir o gráfico dessas duas funções. Eu tenho a função 50x mais 200 e 40x mais 300. O 50x mais 200 é a amarela. Quando o x for 200, né? Pá, olha lá para vocês terem uma ideia. Quando o x for 0 consultas, marca-se em cima do ponto 200. O y da outra, o x da outra, quando for 300, já marca 0 lá. Mas vamos continuar o gráfico amarelo. X igual a 0 consultas, R$200. Que nenhuma consulta vai pagar R$200. Agora, quando for 20 consultas, ele já vai pagar quanto? 20 consultas lá na última linha. Ele pegou, subiu, foi pagar 1.000 e pouco, por quê? É 40, 1.200, né? É 40 vezes 20 consultas, dá R$800, mais 200 deu 1.000. Então tá lá. E quando é 10 consultas, que é o quanto se iguala, vai lá, vai dar R$700. Então se igualou lá, como é que o gráfico mostrou? Todos os dois deu o mesmo valor quando é R$10. Olha lá, 0 dá R$300 no ponto ali. Até 20 consultas dá R$1.100. Porque fizemos a conta, deu lá R$1.100, acima do 1.000 um pouquinho. Está ali no gráfico mostrando. Marquei o ponto na reta azul. E no 10 deu 700 e se igualou. Ok, senhores? Então, o seguinte, ali eles se igualaram. Agora vocês estão notando que na azul, no plano azul,
ela ficou mais barato ali quando foi 20, está abaixo lá. Quando 20 deu 1.100. Quando foi 20 no amarelo, deu 1.200. Então, quer dizer que o plano azul, quando você passa de 20 consultas, ele fica mais interessante do que o plano amarelo, porque o gráfico nos mostrou isso. Ok, senhores? Bem legalzinho. Espero que os senhores tenham compreendido. Refaça esse exercício tentando entender o mecanismo dessas duas funções, que é muito importante sempre que há exercício desse tipo, mas vai ter muito ainda para os senhores explicarem e aprender. Os coeficientes da função afim, nós falamos que o A é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta do gráfico. E B é o coeficiente linear, é onde corta o eixo do y. Né? Na função f de 5x menos 2, o coeficiente angular é igual a 5, e o coeficiente linear, onde corta o eixo dos x, é no menos 2. Ok? Aí a gente vai começar a compreender algumas particularidades dessa função do primeiro grau, ou seja, a função afim. Dados os pontos x e y, certo? E B igual a x menos y são dois pontos para se formar uma reta. Uma reta não se forma com ponto, ela precisa, no mínimo, 2 pontos. Né? Então, para a gente conseguir calcular um A, você vai pegar o x do ponto menos o x do outro ponto. E o y de um ponto menos o y do ponto. Vai ser sempre assim, o y de um ponto menos o x do outro. O y do outro. Dividido pelo x de um ponto menos o x do outro. Sempre assim. Não pode pegar, colocar y no denominador, nem x no numerador. E nem misturar as bolas. Se pegou primeiro o y, menos o y do outro. Se pegou primeiro, agora peguei o verde, menos o x do outro. Sempre assim. Onde A tem que ser maior que zero, a reta vai ser crescente. Se a A for menor que zero, ela é decrescente. Não esqueçam, porque essa informação é uma informação primordial. É uma informação que vocês não podem esquecer nunca. Que A maior que zero, a reta é crescente. A menor que zero, a reta é decrescente. Então, agora vamos tentar construir um gráfico a partir de um ΔX e um ΔY, porque essa diferença é chamada de delta. Olha lá, vamos dizer, a inclinação da reta, escolhi 2 pontos, 3 e 4 e 1 e 0. Então, eu quero calcular isso. Está lá a fórmula que eu coloquei em cima da minha cabecinha aí para os senhores verem. Está lá, quando A é igual a Y menos Y', eu peguei o primeiro, o verde, ficou 0 menos 4, os dois Y lá, ó. O 0 verde menos o Y4. Depois peguei o X. Se eu peguei primeiro em cima, no numerador eu coloquei o primeiro do verde, no denominador eu vou colocar o primeiro do verde. Vai ser 1 menos 3. Fazendo as continhas, 0 menos 4 é menos 4, 1 menos 3 é menos 2, e menos dividido por menos dá mais, 4 por 2, 2. Esse é o coeficiente angular dessa reta. Se eu marcar os pontos ali, eu tracei a reta e já sei que a inclinação ali vale 2. Ok? Vejamos aqui mais umas coisas interessantes. Das 2 pontos, 0 e 3, 2 menos 1, encontra a equação da reta e construa o gráfico. Vamos achar a equação da reta? Bom, a inclinação, que é o A, é igual a x ΔY sobre ΔX. ΔY é x1 menos x2, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar o verde e diminuir do azul. Tá? O y do verde é menos 1, menos o do azul, que é 3, ficou menos 3. Aí, embaixo, o denominador também vou começar pelo verde. O x do verde é 2, menos o x do azul, que é 0. Ficou menos 3, menos 1, menos 4, sobre 2, menos 0, 2. A é igual a menos 2. Certo? Muito bem. Se eu quisesse fazer o contrário, eu fiz o exemplo, os senhores vai dar o menos 2 do mesmo jeito. Se eu pegar o primeiro azul, fiz isso só, não precisa fazer isso não. Eu só fiz isso para mostrar aos senhores que dá a mesma resposta. Vai ficar 3 menos, o outro número não é menos 1? Vai ficar mais. E o de baixo vai ficar o 0, que é o primeiro, menos 2. Vai ficar 4 sobre menos 2, que vai dar menos 2, então deu a mesma resposta. Agora ele pediu para a gente montar a equação e construir o gráfico, certo? Então vejamos aqui um detalhe. Né? Bom, se eu tenho, já achei que A menos 2, eu preciso calcular quanto que vale B, né?
Para mim achar quanto que vale B, basta substituir tudo na equação e achar o valor de B, certo? Vou pegar o ponto, um ponto qualquer, tá certo? Vou pegar o verde. Então, no lugar, o y do verde não vale menos 2? Ó, menos 1, né? Não é menos 2, tá vendo? O y do verde vale menos 1. Então, no lugar de y, eu coloquei menos 1, mais 2, que é a inclinação, multiplicada pelo x. O x não é 2? Legal? Deu para perceber aí? Aí ficou mais b. Então, se vocês perceberam isso, agora é só fazer conta. 1 é igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais b. b é igual a menos 4 mais menos 1 mais 4, né, que passou o menos 4 para o outro lado somando. B é igual a 3. Agora é só escrever na equação, né? O A não é menos 2, y é igual a menos 2, mais o B, que é 3. Agora é fazer o gráfico. Eu vou colocar 1, 0 e menos 1. No lugar de x eu coloquei 1, ficou menos 2 vezes 1 mais 3, dá menos 2 mais 3, que é igual a 1. No lugar de x eu coloquei 0 já no segundo ponto, ficou 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. E no outro eu coloquei menos 1 vezes menos 2 dá 1, vezes 2, menos 2 dá 2. Substituindo lá no y já, menos 2 vezes menos 1, que deu 5, né? É igual a 1 mais 3 dá 5 e acabou, tem os 3 pontos aí. Vou no gráfico, coloquei x1, y1, tá marcado ali. x0, y3, já foi lá no 0. E x menos 1, que é do lado de cá, do lado esquerdo já, lá no menos 5 deu outro ponto, tracei a reta e aí ficou tudo mamão com açúcar e o nosso gráfico está pronto. Agora a gente vai discutir mais algumas particularidades aqui para os senhores entenderem, tá? Tudo sobre a função que eu expliquei para os senhores. B maior que zero é crescente e ela corta o eixo do y em B, no amarelo ali, correto? B menor que zero, ela vai cortar abaixo do eixo do y. B maior que zero, está cortando sempre abaixo de x. Ali está um lado crescente e um decrescente. Ser crescente ou decrescente vai depender de A, né? Nós estamos falando só de B. E quando B for menor que zero, também na decrescente vai cortar na parte de baixo da função, no gráfico, ok? Obtenha a equação da reta que passa pelos dois pontos se tem coeficiente angular igual a 3. Muito simples, né? Se eu tenho A igual a 3, eu vou fazer o P de 2 e 4. É simples, né? Fazendo o P de 2 e 4, eu vou achar, no lugar de Y, eu coloquei 4. No lugar de X, eu coloquei 2. Aí eu vou achar o valor de B. Então vai ficar 4, que é igual a 3 vezes 2 mais B. 4 é igual a 6 mais B. B é igual a 4 menos 6, porque o 6 estava somando, foi para lá subtraindo, B é igual a menos 2. Então, o que acontece agora? Y é igual a, quanto que é o coeficiente angular? 3x, quanto que é o B? Menos 2. Simples de calcular. São exemplos que depois vocês estão no exercício, aí vocês estão um exemplo para olhar e fazer. Vai ter muito exercício lá na frente sobre isso. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 1 e tem coeficiente angular menos 3. É a mesma coisa, né? No caso, ele passa por 2 e 1, x é 2 e y é 1. Então, y é igual a x mais b. No lugar de y eu coloquei 1, a vezes 2 menos 3. 1 é igual a 2a menos 3. O 3 está se subtraindo, vai para lá somando, 2a é igual a 4. 2a é igual a 4, a é igual a 4 sobre 2, a é igual a 2. Aí acabou o problema. Y é igual a x, 2x, menos 3, que é o menos 3 é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o b, né? Ok? Simples assim, senhores. Tá muito exercício legal aí, ó. Esse aqui já é uma situação de custo de produção que envolve equação e a gente vai sempre pensar nessa forma. O custo C de produção de X litros de um certo produto é dado por uma função expressa no gráfico. Tá aí o gráfico, né? X 16 litros dá 1.040, né? E aí tem X igual a 0 dá 800 e tal, e a gente vai ver isso aí. Correto? Então, nessas condições, o custo de 1.400 corresponde à produção de quantos litros? Bom, B com 800 é onde corta o eixo Y lá, ó. B com 400, cortou Y exatamente em B. Então, já sabe que B vale 800. Certo? O ponto que ele passa é o 16, que é X, e 1.040, que é Y. Está marcado ali. Poxa, já tem o B e já tem o ponto, agora é mamão com açúcar, né? Ué, o que acontece com o ponto B? Olha só para os senhores verem aqui.
Ah, não é y menos y2? Está lá, é o ponto 16 em 1040, está lá. E no ponto 16, o outro ponto não é 16 e 0? Viu lá? Percebeu o que vocês estão vendo? Então, o que acontece? Eu tenho os dois y. Y 1040 menos 800. Depois temos dois x. Um é 0 e o outro 16. Por isso eu consegui achar o A. O coeficiente linear é dado pela diferença do y nos dois pontos, dividido pela diferença do x. O gráfico está mostrando que os dois pontos são 1040 e 800. Então está lá, 1040 menos 800, dividido por 16 menos 0, que é o outro ponto. Então, A, simplificando ali, deu 40 sobre 16, A é igual a 15. Se A é igual a 15 e B é 800, X é igual a 15, X mais 800. Y é igual a 15, X mais 800. Correto? Agora ele falou assim, nas condições, o custo de 1.400 corresponde à produção de quantos litros? Então, 15x é igual a 1.400 menos 800, porque no lugar lá, o custo de 1.400, né, será o y. É igual a 15x, eu quero saber quanto que vai custar. Que a variável nossa é o x. Y é igual a 15x mais 800. Se vai custar 1.400, é igual a 15x mais 800. 1.400 é igual a 15x mais 800. 15x é 1.400 menos 800. 15x é 600. 600 dividido por 15 dá 40 litros. E vai custar R$ 1.400. Correto? Então, é muito simples, basta interpretar, vocês têm a minha explicação, e vão treinando aí para vocês ficarem bom em equação, isso é fundamental. Se cai em concurso, prova de neném. O zero da raiz eu até já ensinei para vocês, né? É resolver a equação do primeiro grau, é achar o número que vai tornar igual a zero, então é igualar a função igual a zero. Então, se eu tenho para y ser zero, qual o número que vai tornar y igual a zero? Isso é um zero da função. Então, no lugar de y, eu vou colocar zero, 3x mais 2 igual a zero. 3x igual a menos 2, o 3 está dividindo, vai para lá, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, x é igual a menos 2 terços. Vamos ver a outra função? Y igual a 2x menos 6, para zerar ela, eu vou colocar y a zero. 2x igual a 6, igual a zero. 2x menos 6 igual a zero. Então, 2x igual a 0 mais 6, 2x igual a 6, x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3. Vamos ver agora algumas questões mais sobre gráficos. Olha, geometricamente, o zero de uma função, ax mais b, é o valor do gráfico intercepta o eixo no x. Então, vamos ver lá. Quando você acha a raiz, aonde vai cortar o eixo do x. Olha lá, no 2x menos 5, nós achamos x igual a 5 meios. Né? Vamos resolver. Resolvemos isso. Se resolver, ó, 2x menos 5 igual a 0. Né? 2x igual a 5, x igual a 5 sobre 2. Está resolvida a questão ali. Vamos montar o gráfico? Olha lá. Vamos escrever menos 1, 0 e 5 meios. Porque eu sei que 5 meios, 0, então vou colocar 5 meios, né? Então, menos 1, 1 vezes 2 dá 1, menos 5 dá menos 3. Quando for 0, 2 vezes 0, 0 vai dar menos 5. E quando for 5 meios, vai dar 0, que a gente até calculou isso aí. Se escrever 5 meios ali e fizer a conta, vai ser 5 sobre 2 mais 5 menos 5 igual a 0. Legal. Aí vou marcar os pontos, né? 1 e menos 3. Tá ali x1, y menos 3, bolinha amarela que está até no meio. Quando o x for 0, vai ser no menos 5. Está lá no y menos 5, cá embaixo. E quando o x for 1, x for 1, y vai ser quanto? Menos 3, já está até marcado ali. E quando o x for 0, vai cair nos 5 meios. 5 meios é 2,5, um pouquinho para frente. Está entre 2 e 3, está lá a bolinha marcada. Agora é só traçar a reta no nosso gráfico aí. Então não esqueça, o zero da função é exatamente onde vai cortar o eixo do y. O b é onde vai cortar o eixo do x. Olha lá, o b nosso não é menos 5, quando é quando eu cortou o eixo do y? O do x é a raiz, o do y é o b, tá bom? Outra informação importante, né? Que nos ajuda muito. Olha essa função, 2x menos 4. Olha, ó, setinho está mostrando, menos 4 já vai cortar no y no menos 4, eu já sei disso. E corta o x não é o zero? Só achar o zero da função, olha lá. Menos 2x menos 4 igual a 0, menos 2x igual a 0 mais 4.
menos 2x igual a 4, x é igual a 4 dividido por menos 2, dá menos 2, é onde corta o x, já marquei ali, tracei a reta, olha como é que eu fiz o rápido, sem nem montar tabela, a gente faz matemática, é maravilhoso, né, senhores? A gente vai descobrindo as coisas e a vida da gente vai ficando mais fácil, né? Achou o zero da função e já olhou o B, você já sabe onde é que vai dar o gráfico. A tabela a gente tem que ensinar para os senhores, porque é importante, mas a gente tem outra forma de fazer, tá? A gente está descobrindo várias formas, exercícios que eles pedem a gente no Enem, em prova de concurso, envolve toda a situação. Te dão ponto para você achar isso, te dão achar a inclinação para vocês acharem um ponto para achar a equação da reta, aí vai. Porque a função afim é a equação da reta, né? A raiz de uma função y igual a menos k, k é uma variável qualquer, mais 3 é 2, determine k. Então, o ponto onde corta o eixo do x é no P, 0 e 2. Nós já descobrimos isso. Então, nós vamos pegar y igual a menos kx mais 3, colocar y igual a 0, menos k vezes o b ali, o y ali não é 2? Então, vai ficar k que multiplica o x, que é nosso. Por que o x é 2, gente? Por que o x é 2? Onde é 0, P0 e 2, é o valor que a gente vai errar, vai substituir. Você passa no ponto onde corta o eixo do x, não é 0 e 2, é porque o x vale 2. Eixo do x é onde é a raiz, onde vai cortar ali, ó. Então, x é igual a menos k vezes 2 mais 3. Então, menos 2k é igual a 0, menos 3k é igual a 3, k é igual a 3 sobre 2. Ok, senhores? Não esqueçam disso. Porque o 3 é onde corta o y. O valor que zera a função, quando o x y vai ser, x vai ser 0, é o que zera a função, é o 2, que é o ponto nosso lá. Ok? Não esqueçam desse detalhe. Vamos ver mais um? Determine a raiz da função dada pelo gráfico. Primeiro passo, encontrar 2 pontos no gráfico. Ele deu aquele gráfico para nós, né? Então tá lá. Eu achei 2 pontos do gráfico, tem 4 e 3, ele é o de setinho está marcando, que eu contei as casinhas ali, ó, deu x4, y3. Embaixo, menos 4, aí acabou. Mamão com açúcar. Vou calcular o A, que é a inclinação. A não é x1 menos o outro, x? Então vai ficar 3 menos 4, por quê? O outro, comecei pelo amarelo, e o outro é menos 4, depois vai virar mais 7. E o outro vai ser 4, que eu comecei pelo amarelo, menos 1 também, que vai ficar 5. Então, o A é 7 quintos. Y é igual a x mais b. Nós escolhemos um ponto qualquer, eu escolhi o 3 e 4. Vai ficar no lugar do y, eu coloquei 3, igual a 7 quintos, que é o valor de A, multiplicado por 4 mais b. Aí eu vou achar o valor de b. Resolvendo aquela equação, multipliquei tudo por 5, ficou 15 é igual a 28 mais 5b. O 28 estava para cá somando, vai para lá subtraindo, e ficou 5b é igual a 15 menos 28. 5b dá menos 13, b é menos 13 sobre 5. Então, a nossa função y é igual a, que é 7 sobre 5x, menos 13 quintos. Ok, senhores? Se eu quiser achar o zero dessa função, eu vou colocar zero no lugar de y, certo? Vai dar 7 quintos sobre x, menos 13 sobre 15. Multiplicando tudo por 5, 7x é igual a menos 13, é igual a 0. 7x é igual a 0 mais 13, 7x é igual a 13. X é igual a 13 sobre 7, que é exatamente onde corta o eixo dos x. Ok, senhores? Determine a raiz da função. E a raiz x é 13 sobre 7. Foi o que nós fizemos, ok? Agora a gente vai trabalhar o estudo do sinal. O estudo do sinal da função consiste em determinar valores de x para os quais f de x maior que zero ou menor que zero. X igual a zero. Então vejamos aqui. Da função f de x igual a x mais b, os dois casos são possíveis. Olha, se a for maior que zero, a função é crescente. A função é crescente, o gráfico já foi. Ali onde está a setinha branca mostra que ele é o ponto onde corta o eixo do x, certo? E para cima do eixo do x, os valores vão ser positivos. Para baixo do eixo do x, negativo, né? R, onde corta o eixo de x, f de x vai ser maior que zero, acima, quando o x for maior que R. E vai ser menor que zero quando o x for menor que R. Vai ser negativo, ok, senhores? Não esqueçam desse detalhe também.
Agora a gente vai ver quando A é menor que zero. Quando A é menor que zero, a função realmente é decrescente, certo? Então, ele vai ter valores, ó, x menor que s, os valores são positivos. X igual a r vai ser igual a zero. Já descobriu a raiz onde a gente fala, né? E x vai assumir valores menor que zero quando for maior do que r. Agora, olha só, para cima de r, vai estar tudo para baixo do eixo do x. Então, ele vai assumir valores negativos ali. E para cima vai assumir valores positivos. Por isso que ele é decrescente, ok? Resumindo, agente maior que zero, acima de x, positivo. Menor que zero, negativo. Quando A for menor que zero, abaixo de R, positivo, acima de R, negativo. Ela é decrescente nessa questão. Estudar o sinal das seguintes funções. Exemplo, 2x menos 1. Então, eu vou dizer que A é igual a 2, que é maior que zero. Já foi visto isso aí. Se é maior que zero, ela é crescente. Vou achar a raiz, que seria o nosso R, né? Vai lá, 2x menos 1 igual a zero, 2x igual a zero mais 1, 2x igual a 1, x igual a meio. Coloquei o meio ali, tá? Acima de meio, maior que zero, x vai ser positivo. Abaixo de meio, x vai ser negativo. É muito simples o estudo desse sinal. É só calcular a raiz e ver se A é maior que zero ou menor que zero. Olha aí onde A é menor que zero. A é menor que zero, a gente já sabe que o gráfico é daquele jeito. Abaixo da raiz, onde a gente calculou que menos 3x mais 5 igual a zero, igualamos o y igual a zero, menos 3x igual a menos 5, x é igual a 5 terços, porque dá tudo positivo ali, que menos 5 dividido por 3 é 5 terços. Abaixo de 5 terços, ele vai ser positivo. Acima de 5 terços, o y vai ser maior que zero, positivo. E negativo, abaixo, acima, maior. Quando o x for maior que 5 terços, y vai ser negativo. Quando o x for menor que 5 terços, y vai ser positivo. E para finalizar o estudo do sinal, né, vocês vão fazer isso aqui, então vão fazer, né? Fazer para vocês, ficar legal. 2x mais 4, A é igual a... Se eu fizer ali, ó, se eu resolver aquela questão ali, vou resolver de cabeça. 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2, x é igual a menos 2. Coloquei ali. Resolve-se assim. Estou falando, mas depois vocês vão fazer no caderno, hein? Então, y vai ser maior que 0, acima de menos 2. E x vai ser menor que 0, abaixo de menos 2. Isso porque A é positivo e ela é crescente. Diante de todas essas situações, vou deixar exercícios para vocês, né, resolver aqui problemas com tudo que envolve a equação do primeiro grau, para os senhores fazerem. São bastante exercícios, viu, gente? Olha, que envolve. Olha esse aqui está lindo. Vocês têm que ver, esse aqui são gráficos. Esse aqui eu resolvi para vocês. Eu resolvi resolver esse exercício. É esse exercício aqui, ó. Ele caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é um exercício simples. Eu resolvi para os senhores quebrar um pouquinho o raciocínio. Repitam eles, porque a explicação dele é essa aí, ó. O gráfico das duas funções, vamos voltar nele aqui que eu vou explicar. Olha, um reservatório perde água, taxa constantemente 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água na taxa constante de 12 litros. Um está perdendo 10 litros por hora e o outro está ganhando 12 litros por hora. Então, nós temos o gráfico do reservatório A e B, certo? No gráfico, nós representamos o eixo Y, o volume de litros de água contido em cada um dos reservatórios em função do tempo de horas, representando o X. Determine o tempo x0 em horas indicado ao gráfico, o tempo que vai gastar para isso acontecer, né? Vejamos aqui a solução. Como o gráfico das funções são retas e funções são afins, logo as funções são da forma f de x igual a x mais b. F de x é y. Então, ele quer saber aquele x0 ali, quantos dois vão se igualar. Então, a gente tem que achar, igualar esses dois gráficos. Então, vamos montar os dois gráficos, né? Primeiro, olha, vamos lá. Coeficiente A é a função, você já sabe que é a inclinação da reta, e é exatamente aonde corta o eixo dos x. E o B é onde corta o eixo do y. Então, nós não temos nenhum problema, certo? Aqui no ponto de encontro, assim, para o reservatório A, o coeficiente vale menos 10, porque ele está perdendo 10 em cada tempo, né? Ele perde 10 mais 720, que já está lá. Então, tem menos 10 a cada tempo, menos 720, que tem 720 lá no gráfico, está perdendo 10. Então, y é igual a menos 10 mais 720. E o outro B, que é o reservatório, ele está ganhando 12 litros, ele tem 60, e está ganhando 12 litros a cada tempo.
Então, o valor de x0 será a interseção das duas retas, porque basta igualar as duas retas. Então, 12x mais 60 é igual a menos 10 mais 720. 12x mais 10 é igual a 720 menos 700. 22x é igual a 660, x é igual a 660 dividido por 2, x é igual a 30. O x0 eles vão se igualar no x igual a 30, ok? Resolvida essa questão, está de presente para os senhores essas outras aqui, e tem bastante exercício aí, ó. São exercícios que não acabam mais, tá? Olha aí, ó, tem exercício aí, questão número 10, muito boa também. Então, senhores, já vão estudar esse gráfico. Agora nós fizemos o negócio da água aqui agora, tá? Espero que tenham aprendido muito e até o próximo capítulo.